Como é que nós podemos entender a comparação feita por Jesus na parábola do bom samaritano? Quem era esse bom samaritano? E quem era este homem que passava de largo, que tinha o título de sacerdote e não se compadecia do homem ferido? E quem é o bom samaritano? A quarta figura é quem é o hospedeiro, o hoteleiro, e o que representa essa hospedagem na história da nossa alma, na trajetória deste mundo. Bom, eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo aqui para você. Meus queridos, voltando aqui para as profundezas da revelação divina, da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não nessa versão aqui, mas na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, quero propor aqui uma reflexão nas Escrituras Sagradas e ver onde e de que modo ela se encaixa dentro do nosso dia a dia e na nossa experiência de vida. Nós temos o costume de acreditar que a Bíblia, não, eu fui ao culto, teve uma mensagem poderosa e Deus falou com fulano de tal, porque às vezes nós conhecemos algum problema da vida daquele irmão ou daquela pessoa e acreditamos que esta palavra que veio está sendo dirigida à pessoa daquele irmão e não muito diretamente à nossa vida. Mas o bom mesmo é quando nós entramos no santuário para adorar, para nos prostrar diante de Deus e ouvir a sua palavra. O bom mesmo é entender e aceitar que a palavra de Deus é eterno, Deus poderoso. Ela se aplica a todo o nosso modo de vida e pretende trazer para nós uma transformação do nosso comportamento. A questão é que a maioria das pessoas não querem ser reprovadas na sua forma de pensar e no seu modo de viver. O Senhor Jesus disse no tempo que ele estava no mundo pregando o evangelho aqui na carne, enquanto antes da sua morte e ressurreição, ele disse que o homem que é das trevas, ele não vem para a luz porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas. A sua obra que ele está fazendo seja reprovada. Ou seja, é o pecador impenitente que não aceita crítica, que não quer se submeter à verdade revelada por Deus. Então, é por isso que eu convido você às Escrituras Sagradas, na parábola do bom samaritano, para entendermos aqui o que podemos tirar dessa parábola para a nossa vida. E quando é que nós estamos ostentando uma religiosidade rigorosa e estamos nos esquecendo do mais importante, que é o amor e a misericórdia. E não estamos, às vezes, não praticamos a misericórdia, temos medo de praticar o amor, baseado na ideia de que fizemos tanto bem a muitas pessoas e essas pessoas desprezaram-nos, feriram-nos, porque não tem coisa que dói mais do que o desprezo. Mas por que isso aconteceu? Certamente aconteceu porque nós não estávamos esperando uma recompensa divina. Nós não estamos fazendo uma obra, fazendo uma obra de amor a favor da vida de alguém, esperando a recompensa de Deus. Estamos esperando a recompensa humana. E a recompensa humana, querido, ela sempre vai falhar. Porque o homem é homem. Sempre vai haver lapso de memória, vai haver fraqueza, vai haver um esquecimento, né? O ser humano é muito propenso a se esquecer das coisas. Temos muita facilidade de nos esquecer. Se alguém faz um mal para nós, nós ficamos lembrando daquilo a vida toda. Quer dizer, isso é uma dificuldade de perdoar, que já é também uma ausência do amor verdadeiro, do amor de Deus. Mas se alguém faz um bem, rapidamente a gente esquece, né? E há até quem diga que fazer o bem repetidamente para a mesma pessoa vai gerar obrigação, vai gerar dever. Aquela pessoa que está fazendo bem fica no dever
de continuar fazendo o bem para aquela pessoa, né? Para não ser mal vista, ou seja, a pessoa está fazendo bem para alguém e acaba se tornando escravo daquela situação. Mas você não deve fazer o bem para ser humano nenhum e esperar recompensa do próprio ser humano, do próprio homem, do próprio indivíduo. Você não vai ser recompensado. A sua recompensa vai acontecer quando você fizer em segredo, fizer em silêncio, porque aí você está fazendo perante Deus, porque os homens não conhecem o segredo e os homens não conhecem o silêncio, mas Deus conhece. Então, quando você se apresenta para os homens no bem que está fazendo, você perde a recompensa de Deus. O Senhor Jesus conta também uma parábola de um homem que bateu no peito e orou na frente do templo e diz: eu não sou como esse publicano, porque dou dízimo 2 vezes por semana e jejuo 2, 3 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu tenho, né? E já outro chegou em frente ao templo e não teve coragem de levantar o rosto, considerando-se tão pecador que não tinha coragem de levantar o seu rosto e olhar para o templo santo de Deus. Então o Senhor Jesus conta esta parábola desses 2 homens, e ele diz que o primeiro, que orou arrogantemente, exaltando a si mesmo, perdeu tempo, e o segundo, que se humilhou, esse desceu justificado, porque batendo no peito ele dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse homem alcançou a misericórdia e perdão de Deus. E ele termina essa parábola dizendo que todo aquele que se exaltar diante dos homens será humilhado diante de Deus. Então é importante lembrar disso. E também o profeta João Batista diz que tudo aquilo que é glamuroso, tudo aquilo que é exaltado, que é grandioso aos olhos dos homens, é abominação aos olhos de Deus. Então você que tem buscado, né, seguir a sua fé pela emoção que você sente num grande evento, pela emoção que você sente numa grande apresentação, meu amigo, reveja esse conceito, porque você pode estar perdendo o seu tempo. Você pode estar num lugar que Deus abomina, porque Deus está com os contritos de coração para exaltar aqueles que são humilhados, para exaltar aqueles que reconhecem a sua condição de pecador. E eu queria chamar você para a parábola do bom samaritano. E o Senhor Jesus conta a história de um homem, que ele chega diante de Jesus, né, e se apresenta. Ele diz, em Lucas capítulo 10, verso 25 em diante, está registrado, ele diz assim, ele se levantou de um doutor da lei, um doutor, né, na Torá, um mestre do grande templo. Chegou diante de Jesus com aquela condição de um homem exaltado e disse assim: que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que a resposta que ele deu para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: então vai embora, faz isso e viverás. Ou seja, faz isso e você terá a salvação. Mas ele não ficou contente, ele queria receber algum elogio pelas suas qualidades e pela sua maneira de conduzir a sua vida espiritual. Ele continuou prosseguindo. E ele disse, então, querendo justificar-se a si mesmo, verso 29, ele disse a Jesus: quem é o meu próximo? Então aí o Senhor Jesus conta esta parábola para ele e deixa que ele dê significado a essa parábola através da sua fé. Mas ele fracassa na fé na hora de dar significado a esta passagem bíblica, a essa palavra do Senhor Jesus, porque a fé dele ele não conhecia ainda a fé que tinha. Ou seja, a fé que ele tinha era uma fé superficial, baseada num conhecimento intelectual e não numa obra de amor. E aí onde ele tropeça, e aí onde muitos de nós tropeçamos, porque
A nossa fé não pode ser baseada em teoria. A nossa fé não pode ser baseada na repetição do culto. Não pode ser baseada na exuberância dos louvores, na eloquência de uma pregação, na fama de um pregador, não, no título, né, de uma mensagem, não. O que está sendo ensinado ali? Bom, é ali, nesta palavra que está sendo anunciada, é que eu deposito a minha vida e me coloco sobre ela, para que ela revele em mim o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para agradar o Senhor. Então o Senhor Jesus conta para ele uma parábola e diz, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo, passou por longe, não querendo se comprometer, como que ele pudesse dizer, eu não vi nada, não sei de nada, não vou pôr a minha mão aí. Então, de igual modo, também veio um levita. Quem era os levitas? Os levitas eram os cantores do templo, eram os guardas do templo, eram o serviçal do templo, era o sacerdote da tribo de Levi, e eram responsáveis por oferecer o sacrifício e também cuidavam de todos os preparativos do templo, ou seja, seriam os diáconos da nossa igreja no dia de hoje, né? Passou o levita e, chegando até aquele lugar, vendo ele, também passou de largo, deixou aquele homem caído no chão e foi embora. Mas um samaritano, agora é importante aqui fazer uma nota sobre Samaria, sobre o judeu de Samaria. Um samaritano era um tipo de judeu que era considerado imundo para a tribo de Israel, porque era uma nação mista, era uma nação misturada. Israel tinha o zelo da lei de não se misturar com o povo gentil. E o judeu samaritano era considerado um judeu não bem visto pela nação de Israel, porque era considerado um homem que não tinha boa índole. Eles eram inimigos. Israel e Samaria, os judeus eram adversários um do outro. Então aquele samaritano passou, quando viu aquele homem, chegou até onde aquele homem estava, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Olha para você ver que coisa interessante. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha que parábola linda. Aí ele prossegue dizendo, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que lhe mais gastares tu pagarei quando voltar. Depois desses 3, qual pois desses 3 que parece ter sido, né, o próximo daquele homem que foi vítima dos salteadores? Então o rapaz, o jovem, né, o rico, ele estava querendo receber elogio de Jesus por suas boas obras na prática da lei, ele tropeça aqui na lei do amor. E aí ele diz assim para Jesus, o que usou de misericórdia com ele? E disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então, o que aconteceu? Ele era um praticante da lei, ele era um praticante da Torá, ele era zeloso pelos costumes do templo, né? Mas ele não praticava a lei do amor. Não entendia, na verdade, não entendia a lei do amor. Então, o Senhor Jesus dá um mandamento. Termina aqui o diálogo com ele, dando-lhe um mandamento. Primeiro, lá em cima, o Senhor Jesus fala para ele assim, olha, se você sabe a lei, pratica, e você viverá
pelas suas obras. Se você tem que praticar a lei, você não pode errar nada da lei, né? Então, se você não cometer nenhum ato, se não quebrar nenhum dos 613 mandamentos da lei, você terá a salvação, você terá a vida eterna. Mas não existe homem que não peque. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Em 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essa história tenha ensinado alguma coisa para você e espero também que essa passagem bíblica faça sentido na sua vida. E então vamos agora fazer uma reflexão e nos lembrar de quantas vezes nós passamos por alguém caído, uma necessidade, com desejo, né, de comer alguma coisa, de receber alguma coisa, e nós endurecemos nosso coração e não damos nada só porque dizemos assim: não, se eu der dinheiro, ele vai gastar com droga, vai comprar um cigarro de maconha, vai comprar uma pedra de crack, vai usar aquele dinheiro para o mal. Bom, meu querido, mas eu quero dizer para você que o que ele vai fazer com o dinheiro que você der para ele comprar um pão é problema dele. Mas o que vai acontecer com você, se você puder ajudar e você não der, quando ele pedir um dinheiro para comprar um pão, isso é problema seu, isso é problema meu. O Senhor Jesus, quero concluir aqui com uma passagem que o Senhor Jesus fala, uma palavra bastante forte para aqueles que querem verdadeiramente imitar a Cristo, querem serem filhos de Deus. Ele diz assim: dá ao que te pedir e não te desvie daquele que te pedir emprestado. E havendo você emprestado, não vá atrás da pessoa para receber. E aí então você será filho de Deus, né? E é bom, e é misericordioso, e faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e a sua chuva venha sobre bons e maus. Então, aí está, meu querido, o grande desafio para a nossa vida e a maneira de entendermos esta parábola que o Senhor Jesus contou do bom samaritano. Então, eu quero concluir fazendo uma pergunta. E então, você é um sacerdote? Você é um levita? Ou você é um bom samaritano? É importante você entender que a história desse homem que descia de Jerusalém para Jericó é a história contada de um homem desde o momento em que ele entra no mundo até o momento em que ele se entrega nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus, o bom samaritano, é colocado num hotel, numa estalagem chamada congregação, chamada igreja, onde a palavra de Deus vai cuidar da vida, da alma dessa pessoa, até a hora em que o Senhor Jesus volta e o leva para o céu. Isso faz sentido para você? Muito bem. Então, que o Senhor te abençoe e esta palavra continue falando poderosamente no teu coração. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Compartilhe com seus amigos, tá? Deixe o seu gostei, o seu joinha, né? O seu like, tá? E compartilhe com seus amigos. Parece que as pessoas não têm vergonha de compartilhar a palavra de Deus com seus amigos. Por que será, né? Tenho observado aqui no YouTube que a maioria das pessoas presta muita atenção em coisas inúteis, mas na palavra de Deus elas têm vergonha, né? Não tem tempo, parece não ter tempo para a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.